Meus irmãos, graça e paz, estamos na série Arrebatamento e hoje vou fazer a parte final. Outros momentos a gente traz outros vídeos falando de outros assuntos, né, dentro deste tema, outros detalhes. Mas hoje nós vamos estar terminando e fechando com a chave de ouro com as seguintes questões. Vamos lá, com a seguinte questão. 1 Tessalonicenses 4:17. A última parte fala assim: e assim estaremos sempre com o Senhor. E assim, estar com o Senhor aqui, existe alguns ângulos, né? Para os vivos, estar com Deus é nesse sentido aqui, ó. Para os vivos. Estou falando dos vivos agora, tá? Ó, vamos lá, será aí, falar dos vivos. Nesse sentido, foi isso que Jesus prometeu. Ele prometeu o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, estar com Deus hoje é ser, para os vivos, né? É ser casa de Deus, Hebreus 3:6, né? Então é essa comunhão perfeita da nova aliança. Pronto. Agora, voltando aqui, e eu vou dar ponta partida aqui de novo, ó. Cadê? Olha só para você ver. Queridos, eu vou encerrar mostrando o seguinte. Paulo, quando cita esta questão da volta de Cristo, aí está relacionada à volta de Cristo com a ressurreição, com o arrebatamento e etc., né? São coisas entrelaçadas. Nós temos que entender o seguinte: Paulo estava falando o quê? Estava falando as afirmações de Jesus? Nós vamos saber, claro que sim. Ou Paulo está falando de um outro Deus? Paulo está falando daquilo que Jesus falou. Isso é óbvio, né? E outra coisa, a Bíblia, meu irmão, não fala de três vindas. A Bíblia se encerra o assunto falando deixa eu ver aqui, Hebreus 9, aqui ó, Hebreus 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Ou seja, segunda vez aqui está aparecerá, jogando para o futuro, porque eles estavam antes do evento, antes do ano 70. O escritor está antes do ano 70, os hebreus, toda a Bíblia está antes do ano 70. Então fala de segunda vinda. Não fala de 3, 4. Se falar de 3, então onde Jesus falou dessa terceira vinda, o lazarento? Hein? Não existe isso, meu irmão. É duas vezes. A Bíblia fala que Jesus fala da vinda de Jesus duas vezes. Não fala de 50, 80. Isso está na mente de um religioso alienado. Só na mente de um religioso alienado. Então, para ficar simples, Paulo estava falando daquilo que Jesus falou. E para encaixar o arrebatamento no primeiro século de uma maneira perfeita, Paulo precisaria estar falando daquilo que Jesus falou, logicamente. Logicamente, Paulo não está falando de uma outra informação. Não, a informação era que Jesus deixou. Então, fica nítido que, primeira, a Tessalonicenses capítulo 4, meu irmão, precisa rigorosamente respeitar esses detalhes aqui, ó. Não vou pegar todos os detalhes, mas eu vou pegar alguns, tá bom? Alguns detalhes. Vamos lá alguns detalhes. Mateus 16, versículo 27, versículo 28, fala assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pronto, precisa respeitar isso aqui. E Jesus falou que a volta dele, a vinda dele, seria em um tempo em que alguns dos discípulos de Pedro, Tiago, João e os outros estariam ainda vivos. Pronto. Também, meu irmão, precisa respeitar isso aqui. Ó,
Vamos lá, Mateus 24, versículo 34. No versículo 30, Jesus fala assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E o versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, precisa respeitar a questão do tempo. E Jesus falou que voltaria naquela geração. Naquela geração. E pode pegar de cabeça para baixo, cabeça para cima. Uma geração nunca vai passar de 100 anos, meu irmão. Isso aí jamais. Então, é dentro daquela geração. Também, meu irmão, precisa respeitar isso aqui, ó. Precisa ser respeitado isso aqui, ó. Mateus capítulo 26, versículo 60 e... deixa eu tirar isso aqui. 64. Jesus afirmou, disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Em breve. Jesus falou isso, meu irmão. Ah, meu Deus do céu. Próximo da sua morte. E ele disse que voltaria em breve. Mas não é em breve vindo do... não está falando da ressurreição. Está falando da volta dele. Vou ler de novo, ó. Aí a pessoa, então Jesus está falando da ressurreição. Camarada é alienado, né? Então vai pensar isso. Disse Jesus, tu disse, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então tá falando da ressurreição, tá falando da volta dele, tá, o religioso. E também precisa respeitar isso aqui, ó. Olha só para você ver. Lucas capítulo 21, eu vou ler aqui, só o início mesmo aqui, e tá bom, ó. Mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então que estiverem na Judéia que fujam para os montes, que estiverem no meio da cidade que saiam, e os que estiverem no campo que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então todas as coisas que estão escritas se cumpriu do ano 66 ao ano 70, foi o ano que aconteceu essa narrativa aí, tá bom? E se alguém quiser, marabeque, perebeque, aí tem o versículo 27. Então verão ver o Filho do Homem numa nuvem com poder grande e glória. E se vê, versículo 32, é verdade, vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Então pronto, meu irmão. Não só 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas toda a Bíblia precisa respeitar isso aqui, porque são palavras de Jesus. Ponto final, um forte abraço. Ficamos por aqui com a série Arrebatamento, mas vamos trazer outros vídeos falando sobre o arrebatamento, sobre os lazarentos, sobre os urucubaca misturado com mandiga com uma pitada de moléstia. Um abraço, fui!